Olá, bom dia a todos. Bom dia para o Evandro, bom dia para o Bocato. Para mim, aqui já boa tarde na Espanha. E um prazer estar aqui com vocês novamente na nossa reunião semanal, aqui no nosso Coffee and Think, onde a gente tem a oportunidade aqui, além de tomar um café, de discutir, colocar em questão, em debate, né? Fazer uma reflexão sobre algumas questões que a gente considera importante, né? Não só na nossa vida, mas também depois, quem sabe, de uma aplicação mais no mundo dos negócios, no mundo acadêmico e etc. e tal. Então, boa-vinda aí, bem-vinda a todo mundo, né? E eu queria hoje começar com um tema, provocar uma discussão, um tema geracional, né? São justamente as nossas gerações, né? Aqui nós temos nos falta aqui de repente um quarto elemento, né? Que é uma geração embaixo da nossa, né? Minha de Evandro, mas eu acho que aqui a gente conta com uma geração, uma representação, uma experiência tremenda, né, que fez o mundo, talvez preparou o mundo para a nossa geração, né, Evandro, que é a geração X, a geração dos baby boomers, né, que foi uma geração podemos dizer assim, de reconstrução, né, de um mundo que praticamente ficou abalado por conta da Segunda Guerra, né. Então, eu queria aqui colocar um tema qual é a visão que a gente tem, qual é a percepção que a gente, como que a gente olha, né, essas gerações, para justamente tentar não só identificar oportunidades, mas também alguns gaps, né, que talvez sejam interessantes a gente refletir um pouco, né, para que a gente possa depois construir algumas ideias a respeito, né? Então, eu queria escutar um pouco do Bocato, como o Bocato viu a chegada da geração X, como ele viu a chegada da nossa geração, né? Que era uma geração que, obviamente, vinha, digamos assim, num outro entorno, né? Vinha num conceito já diferente, ainda não influenciado pela internet ou tanto pela tecnologia, né? Mas que já vinha aí de alguma forma, né? Recebendo algumas mensagens dessa transformação, principalmente geracional, né? Tanto que os estudiosos cortam, né? Em algum momento aí, em 1964, 65 mais ou menos, né? Eles fazem uma linha de corte e aí deixam justamente, começa uma geração nova, que é a geração X. Então, eu queria escutar um pouco do Bocato, se o Bocato, como é que ele viu a chegada da geração X, vindo de um baby boomer, né? Se ele teve alguma preocupação, se ele teve alguma identificação, né? Justamente de transformação dessa geração. Bom, uma boa tarde. Estou aqui no Brasil, 14h54. Então, eu queria dizer um pouco sobre como que eu pensei a vida e ficou mais clara essas modificações das quais eu passei. Do ponto de vista, eu sempre procurei olhar uma questão chamada zona sensorial. Qual era a percepção que eu tinha nesses movimentos que eu fui a partir de uma determinada data que a gente começa a perceber. Essa data é, obviamente, o nascimento, né? A gente começa a perceber a partir do nascimento. E aí tem, então, algumas fases que nós vamos gravando inconscientemente, depois conscientemente e depois analiticamente. Então, na minha percepção claríssima, né, de 0 a, sei lá, 6 anos, era uma percepção de alguma coisa muito rudimentar, né? Porque quando você faz para um próximo movimento, uma próxima maturidade a partir de 6 anos, o que você percebe é exatamente se tem alguma diferença muito grande. Não tinha nenhuma diferença.
Os pais eram mais ou menos aquilo que se pensava, né? E aí vai para uma outra graduação de maturidade, que seria, sei lá, 12 a 18, que era muito comum na minha geração, e a gente continuava vendo a mesma maturidade, ou seja, era um modelo científico de vida da qual as presenças tecnológicas não mudaram nada. Então, era rádio e no comecinho da adolescência se começou a ver uma televisão mais presente no dia a dia. Quando vem a fase que a gente se transforma, então, em pais, né? E eu me transformei em pai, eu também não vi nenhuma diferença do meu pai para mim. Nós tínhamos os dois filhos, né? E a gente foi tocando a maturidade ainda com a televisão. Então, da tecnologia, nós não vimos absolutamente nenhuma novidade. O que começou a haver em termos de percepção de uma comunicação diferente foi a velocidade de veículos, né? A capacidade de, por exemplo, um veículo aéreo, ele já estava mudando de uma capacidade a jato. E isso já faz uma diferença, então. Então, essa maturidade, a gente foi vendo ela evoluir, né? E não há dúvida, do meu ponto de vista, que a aviação é que puxa tudo isso, né? Então, foi muito interessante a velocidade dos veículos aéreos. Os terrestres também, porque se pensar num trem a vapor, depois num trem elétrico, a velocidade era melhor. Então, eu coloco sempre essa questão da velocidade para deixar claro um gap voltado à questão da latência, né? Quando você vai diminuindo essa maturidade, até o momento que eu passo a entender que a velocidade da informação ela já fazia parte de um novo sistema que era a internet. A partir daí, eu não tive nenhuma dúvida que eu teria um pouco de medo, porque era um tipo de equipamento que não estava no meu padrão de raciocínio da criação de algo. Ele já deixava para trás toda a fase dos semicondutores e já se falava em chip. Eu lembro que meu primeiro celular de tela grande, um Ericsson, né, eu já baixava por ele, isso é no ano 2003, eu já baixava imagens em pacotes, aliás, era caríssimo, né, porque essas coisas também tinham um custo. Então, eu comecei a baixar em 2003 por um celular imagens, né? E a partir daquele momento eu comecei a ver que eu precisava de pessoas da nova geração. Então eu comecei a usar a geração Z para me ensinar, né? Eu não tinha mais capacidade, eu cheguei no que a gente chama de nível de competência e eu passei a ser incompetente para entender tudo aquilo. Então foi muito interessante porque eu já estava vivendo os computadores e chegava no momento que eu não sabia mais instalar alguma coisa. Então foram essas as evoluções. Eu fiquei assustado a partir do momento dos aplicativos. Olha, muito interessante. Olha que interessante, né, Evandro? Ele precisou da geração Z, não da X, não da nossa geração, né, para começar a entender. Ou seja, tinha um gap aí grande já, né, na nossa geração. E eu acho que hoje, né, pelo menos as últimas estatísticas, e à medida que isso as estatísticas, principalmente populacionais, né, cada vez mais vão identificando que a geração milênio, né, a geração Y, a geração Z e agora a geração que estão chamando aí de alfa, né, ou seja,
a quantidade, o volume de pessoas, né, já é em alguns casos, já em alguns países, inclusive já maior, né, que a geração Baby Boomer, que a nossa geração, se a soma da geração X, mais a Baby Boomer, e mais a geração que vinha anterior, que é a centenário, né? Ou seja, e é uma tendência, né? Porque à medida que o centenário também vai diminuindo, né? À medida essa proporção dessas novas gerações vão aumentando. Então isso gera uma reflexão, né, Evandro? Então, como é que você vê porque a gente transforma isso não só no âmbito educacional, né, mas a gente também tem uma geração aí ativa no que diz respeito também à população de trabalho, né? Como é que a gente vê e como é que você vê um pouco isso, né, essa proporção cada vez maior de uma geração que já, como o Bocato explicou, já vem dando aula para gerações interiores, já nasce no meio, né, de um ambiente de internet, né, já nasce com... Eu vejo assim, exemplo do meu sobrinho tem 1 ano, ele consegue pegar o telefone celular, né, e ele já consegue abrir aplicativos, e ele observa a minha irmã conversando comigo, e depois ele vai lá e coloca o telefone, entendeu? Sabe? Na forma como se depois ele estivesse se comunicando com alguém. Ou seja, a identidade dele com essa tecnologia, entendeu? É absurda, né? Coisa que a geração Y viu, não de repente tão nova, né? Mas que a nossa nem pensava em ver, né? Então, como é que você vê digamos assim, esse contexto de transformação entre essas novas gerações que estão chegando, partindo, entendeu? Não somente da internet, mas também, de alguma forma, entrando já também no tema da informação, né? Porque a informação aqui, né, o Bocato lembrou bem, ou seja, a gente vinha do ambiente, né, de jornal, de rádio, depois de televisão, e etc. e tal, e agora a informação está aqui, né? Agora mesmo nós estamos conectados em 3 países, né? Que é coisa de 10, 20, 30 anos atrás, entendeu? Era impossível a gente praticamente pensar nessa forma. Acho que antes de colocar isso, antes do Evandro falar, eu queria então fechar agora que você falou que veio, até por essa questão do Covid-19. Então, veja, quando a gente estava com o computador, né, antes dos primeiros navegadores, né, eu acho que era o Napster, que o primeiro navegador que eu tinha, acho que chamava Napster, ou coisa próxima a isso. Então, o que acontecia num computador era problema de trilha. Então, você levava para alguém que tinha feito aqueles programas básicos de programação de TI, que era uma coisa muito simples. Então, ele ia arrumava a trilha do seu computador. O que muda tudo, em realidade, é a internet que começa a vir o vírus. O vírus não existia antes da internet. Então, nós estamos recebendo um vírus aí que está mexendo, porque a informação ela mudou a forma de receber e as pessoas começaram a usar um tipo de veículo que não existia para exportar os hoje conhecidos como malwares e que vai lá e aí precisava ser uma outra geração. Já não era só do programador, era do programador que tinha uma tecnologia mental de sistema de navegação. E isso, a latência é muito curta, não tem 5 anos um negócio desse para outro. Bem colocado. Muito interessante, né? A internet gerou o vírus do computador, a globalização, o baixo custo do voo gerou o vírus do Covid, né, que se espalhou por todo mundo. Mas o tema é muito importante, eu acho, Fábio, que você traz hoje. É um tema que, né, não só que já pela primeira vez se supera o número de baby boomers e X é superado pelo número de milênio Z e alfa, né? Mas porque isso gera pode gerar,
né, um conflito, e sempre o conflito ele pode ser positivo e negativo, ou negativo, se a gente não tratá-lo, ele pode ter uma consequência negativa. Então, o mesmo medo que o Bocato teve da geração X somente com o advindo da internet, é o medo que eu tenho do milênio, porque hoje eu ligo a minha televisão e eu vejo um protesto violento, eu vejo um questionamento da liberdade de expressão, eu vejo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se é certo ou se é errado, eu vejo os temas, né? A ação afirmativa, a affirmative action nas universidades, você vê cancelamento de cultura. Essa semana um professor sugeriu cancelamento das aulas de história nos Estados Unidos, que não se ensine mais história, porque história é racista, né? Então você fica com certo medo. E eu gostaria essas colocações me levaram a uma lembrança, né? Que o Bocato me disse quando eu tinha cerca de 14 anos, né, que o futuro, que a gente estava entrando na chamada era do conhecimento, né? Porque até então você tinha mão de obra, né? Você era a sua mão, não era o trabalhador, ele não pensava, né? Mas então você passa a ter a knowledge society, sociedade de conhecimento, começa a falar de capital humano, né? Essa parte mais do conhecimento, e que o que não se sabia, né, nos meus 14 anos ali, é que se inventaria um meio eletrônico, um meio digital chamado, né, aparelhos, computador, celular, internet, não se sabia disso. Entretanto, eu acho que o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: foi uma idealização do meio, tá? Nós idealizamos o meio, né? Nós achamos que nossos filhos hoje não precisam da gente, que ele tem tudo no Google, que ele vai aprender no Instagram, que ele vai aprender no Twitter, que ele vai aprender através do celular dele. Não, mas isso aqui é um meio bonito, eu vou pôr o meu aqui, ó. É um meio bonito, é um meio agradável, tem um design, né? Tem um desenho, é bonito. Entretanto, a gente fez uma idealização do meio, né? Uma errônea, do meu ponto de vista, né? E está se esquecendo o seguinte, que o meu filho, ele está me deixando de me ouvir, de ouvir a minha experiência, né? Minhas ideias, as minhas histórias, né? Erros e acertos, e ele está ouvindo quem? Ele está ouvindo um dono de uma grande empresa eletrônica, ele está ouvindo a posição de um Google, ele está ouvindo a posição de um Twitter, ele está ouvindo a posição de um Washington Post, que são algumas pessoas influenciadoras no mundo que estão tentando desenhar o pensamento dos nossos filhos, certo? Então, por quê? Quem errou? Eu errei. Geração X. O Baby Boom errou, porque nós idealizamos um aparelho, um meio. Então, não podemos fazer isso. Né? Eu acho, não sei o que vocês, se vocês concordam comigo, que o conhecimento continua, a sabedoria continua, a passagem para as futuras gerações continua dessa sabedoria. Isso só consigo passar se eu tiver uma autoestima suficiente, um conceito, autoconceito positivo, falar assim, olha, você vai me ouvir, você pode fazer o que você quiser que você vai me ouvir. Posso estar errado, mas isso aqui é o que eu vou te passar. Porque se fosse verdade que isso aqui era a solução e a gente idealizou tanto esse meio e que a sabedoria estava aqui dentro, se fosse verdade, como a gente explica que esse milênio é a geração mais deprimida, a geração mais sozinha, a geração mais com problemas de saúde mental, com medo, com paranoia, né? Por quê? Esse aqui não resolveu. Então a gente tem que retomar as relações, né? Filho, vem aqui, me dá um abraço, vamos conversar, como que você vê isso? Eu passei por isso, tal. Nós precisamos retomar essas relações, né? Porque tudo indica que a qualidade de vida que nós estamos estudando agora, né, Fábio? O pessoal tanto da Itália quanto do Japão, cidades centenárias, o que eles têm? Eles têm família, eles têm os netos, eles
batem papo com a família, eles plantam o que eles comem, eles vão na coisa orgânica, eles têm aqui. É isso que está gerando a qualidade. Não é. Nenhum centenário falou assim, esses são centenário que eles usam o celular. Eu não vi nenhuma pesquisa. Se você usa celular, você vive mais. Eu não vi, mas eu vi as relações. Casamento, chora que a mulher morreu, que o marido morreu, tal. O que vocês acham aí? Não, eu vou deixar para o Bocato, mas eu queria fazer uma colocação que eu acho que, assim, o desenvolvimento, ele é inevitável, né? A revolução, a transformação, ele é inevitável, né? Quem sabe, eu acho que é a forma de a gente utilizar esse meio, ela está, de alguma forma, errônea, né? Então, quando você falava da geração, ou seja, a gente vem compartilhando a experiência do Ikigai, né? Ou seja, o sentido de pertenência, né? O sentido de que você pertence a uma comunidade, que você pertence a uma família, que você pertence, ou seja, a valorização do ser humano, né, em si, né? Ele colabora, não é só isso, mas ele colabora com a sua perspectiva de vida, né? E talvez isso tenha um transfundo aí um pouco também de que ajuda a empurrar um pouco, quem sabe, a sua longevidade, né? Porque isso que você falou, ou seja, se eu tenho uma perspectiva maior de vida, se eu vejo a vida mais a longo prazo, entendeu? Eu me deprimo menos, né? Eu vou ter uma sensação muito melhor da minha vida, né? Eu vou olhar ela mais no horizonte. Então, quem sabe, eu acho que é a forma que está errada, né, Wando? Quem sabe a forma como nós estamos utilizando, as novas gerações estão utilizando e etc e tal. E eu vou colocar um capítulo aí que você falou influenciado, né? E que eu vejo muitas vezes e que às vezes me assusta, que é a figura, não estou fazendo não é julgar, mas às vezes tem alguns que, na minha opinião, extrapolam um pouco que é a figura do blogger, né? Ou seja, a gente às vezes é influenciado não somente pelo dono de uma grande companhia, como você comentou, etc e tal, mas através de uma figura que a própria internet, que esse meio criou, né? E a pessoa se entendeu? O que você faz? Eu sou professor, eu sou operador de bolsa, eu sou professor, eu sou blogger, sabe? Então, às vezes isso traz algo, né? Se traz o que o Bocato fala muito do conhecimento, da ciência, do fundamento. Se esse blogger trouxer algo nesse sentido, eu acho que ele gera um valor correspondente, né, para a pessoa. Mas se ele não trouxer alguma coisa próxima disso, na minha opinião, começa aí o uso talvez inadequado, entendeu? Desse meio que você tinha comentado. Agora deixa com o Bocato para... Eu sei que ele tem mais para falar. Não está saindo sua voz. Está saindo sua voz. Desculpa. Desculpa, Bocato, antes do seu comentário, o que o Fábio está só uma reação rápida aqui. Existem comunidades e comunidades, né? É o que você está falando. Hoje se sabe que os maiores utilizadores do Facebook são mais deprimidos, né? Então, realmente, existem comunidades. O fato de eu necessitar essa necessidade de pertenência que você está falando, e o fato de eu estar num Twitter, será que isso vai me preencher existencialmente, entendeu? Então, ou seja, de repente um grupo de família, de amigos é legal, mas será que está me preenchendo? Então por que eu estou em depressão? Se eu tenho tantos grupos? Será que eu criei uma persona que eu não sou? Será que ninguém me vê realmente? Eu sou um avatar de mim mesmo, né? Então isso daí acho que é muito interessante, como esse meio pode até me causar dano, né? Mas era esse pequeno comentário aqui. Eu vou juntar duas coisas, vamos ver se dá certo, eu tenho pouco tempo também. Eu queria juntar, então, o meu conhecimento contábil com o meu conhecimento psicanalítico. Então, vou falar como contador e como psicanalista. Me parece que tudo aquilo que você coloca, Evandro, dessas pessoas que estão em profundo alguma coisa negativa, são tantos, né? Hoje se nomina tanta coisa, né?
eu vou colocar como uma questão de que isso aí vem lá de trás, vem de uma percepção concebida de 0 a 6 anos, que é repetida de 6 a 13 anos, e aí se completa um quadro, né? Um quadro de talvez um distanciamento muito grande dos familiares por todo esse mundo, que a gente sabe que se perde muito mais tempo no trânsito do que em casa. E vou juntar isso com uma questão da contabilidade e das finanças. E aí você vai ver como essa maçãzinha pode pegar um país como esse que eu vivo e deixá-lo cada vez menor. Sexta-feira, essa maçã estava valendo 1,86 trilhões de dólares. E o país que eu nasci vale hoje 1,84 trilhões de dólares. Então, veja, um país do tamanho do Brasil vale menos do que a maçãzinha que está nas costas do seu celular e de tantos outros computadores. Mas isso é uma verdade. Então, se o brasileiro, com tudo que ele vem passando, que não sai dessa posição de país do futuro, ele vê uma coisa dessa, dá para ele acordar e ser um brasileiro feliz? Já vai acordar depressivo, né? 8.500.000 e tralalá de quilômetros quadrados vale menos do que uma marca de celular e computadores. É isso aí. Interessante. Essa é a realidade desse mundo que motorzinhos vão produzindo notícia como se fossem pessoas. Agora, qual é o interesse de fazer uma ação que custa hoje 440 dólares, uma ação da Apple, que pode ser, inclusive, vendida em frações. Ela é tão cara que pode ser vendida em frações. Ações da Apple valem mais do que um celular do mais simples dela, que custa 395 dólares. Quer dizer, então... Mas... as pessoas estão decidindo também ficar diante de um fundamento desnecessário. Mas é a idealização desse meio, né? Desse instrumento que gerou esse valor econômico porque a gente acredita que vale. Né? Então, mas o americano olhando para a Apple, ele se sente bem. O brasileiro olhando para a Apple se sente mal. E somos seres humanos iguais. Ou quem tem uma ação da Apple, né, Bocato? Bom, com certeza. Com certeza. Ó, esse super interessante. Eu acho que a gente pode pensar mais para frente numa segunda oportunidade de voltar a falar, porque esse tema geracional, né, e a correspondência dele com a transformação digital que a gente está passando, né, principalmente agora com o pós-Covid, né, onde agora o mundo agora a chegada do home office, a chegada dos novos conceitos, das novas relações, da biotecnologia, como é que ela vai dar, eu acho que aqui dá para mais alguns programas para a gente poder. Então, fica aqui o meu agradecimento, muito boa tarde, bom dia aí para vocês. Já estão chegando na tarde, né? Já estão entrando na tarde e a gente se vê no próximo. Obrigado. Muito obrigado também, uma boa tarde a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.